Olha a história que chegou agora, é a reportagem do Leonardo Lara, não é, Mariana? Dá a foto do casal, por favor. A Aline estava prestes a realizar um grande sonho. Olha, se a Aline queria algo nesse momento da vida dela, uma jovem muito bonita, trabalhadora, era voltar a viver ao lado da mãe. Vem para mim, por favor. Mas voltar a viver ao lado da mãe não era tão simples quanto parece. Ela é de São Paulo e a mãe mora no Paraná. Ela, então, prepara toda a mudança, disposta a conquistar uma vida lá no estado, no sul do país, e as malas estavam prontas. Ela arruma a mala dela, arruma as malas das filhinhas pequenas e ela se despede do ex-marido. O ex-marido, num primeiro momento, não demonstra nada contra essa mudança. Todos, inclusive, estranharam muito a tranquilidade do Wagner. Ele era conhecido por ser um homem extremamente violento, mas, para e passo, muito apegado também às filhas pequenas de 6 e 8 anos de idade. Vem para mim, por favor. O Wagner, quando fica sabendo que a esposa ia se mudar definitivamente para o Paraná, ele faz um último pedido. E ele estava muito bondoso, estava muito tranquilo. Ele pede para a esposa o seguinte, viu? Deixa eu passar a última noite ao lado das minhas filhas. O coração dessa mulher fica amolecido, fica tranquilo, fica cheio de alegria, porque afinal de contas era um pedido de pai, não para ela como esposa, mas para os filhos. E ela permite sim que as crianças dormissem na casa dele, só que, vem para mim por favor, o Wagner acorda de madrugada. O pai acordou no meio da madrugada para colocar em prática um plano cruel e muito bem planejado. A vida dessa mulher vai ser interrompida. Acompanhe comigo. O velório na véspera do aniversário. Aline completaria 28 anos no dia seguinte da data em que amigos e familiares se despediram dela. No lugar de festa, apenas dor e saudade. Amanhã ela fazia 28 anos. Um aniversário que nunca vai acontecer. Aline foi morta pelo ex-companheiro. Ela se separou de Wagner há 2 anos, mas eles continuavam se falando. O motivo do contato do ex-casal? As 2 filhas, resultado do relacionamento de 7 anos. As meninas têm 6 e 8 anos de idade. Tá, baladinhas, elas não quis vir ver a mãe. Eu falei com elas ontem, esperaram eu chegar do Paraná para falar com elas. Ela já sabe. Não sabe que é ele. Não sabe que foi o próprio pai. Eu falei que a mãe dela estava doente, a mãe delas. Aí morreu porque estava doente. Os amigos e parentes agora estão reunidos aqui no cemitério. Só que o dia hoje seria de uma despedida bem diferente. A Aline embarcaria esta noite para o Paraná. A viagem já estava marcada. Ao lado das 2 filhas, ela pretendia recomeçar a vida em outra cidade. E principalmente bem longe do ex-marido. Ela ia viajar hoje para Paraná, tá com as malas toda arrumada. Aí aconteceu isso, né? Em vez de ela estar indo, a mãe veio, entendeu? A mãe esperando ela lá e teve a notícia, né? A mãe de Aline viajou às pressas assim que soube da notícia e conseguiu chegar em São Paulo a tempo do velório da filha. Eu não consigo ter raiva dele, não. Eu considerava ele como meu filho. Eu sei que a mãe dele tá sofrendo, a família dele também. Ninguém aceitou isso dele. Eu perdoo ele, eu perdoo. Na manhã de sábado, Wagner veio até a casa da ex-companheira. Ele virou para Aline e pediu para passar todo o fim de semana com as 2 filhas do casal. A Aline aceitou. É que na segunda-feira, ela viajaria com as 2 crianças. As malas já estavam prontas. O Fininho mostra pra gente ali na sala da residência. E não era uma viagem qualquer. A Aline estava de mudança com as 2 filhas para o Paraná. Era a realização do grande sonho dela,
voltar a viver com a mãe. A família da vítima acredita que, ao pedir para ficar com as duas crianças, Wagner tinha apenas um objetivo: voltar aqui mais tarde e cometer um crime sem testemunhas. Ele deixou as meninas dormindo e foi na casa dela de madrugada. Sozinho. Sozinho. E ela também sozinha. E ela sozinha. Ele planejou tudo. Tava tudo esquematizado, ele só não contava que eu ia abrir a minha janela e ver ele. Tava muito estranho ele aceitar numa boa assim. Ele já estava premeditando há tempo. Os parentes de Aline imaginavam que Wagner seria contra a mudança da ex-mulher para o Paraná. Ele sempre foi muito ligado às filhas, principalmente a mais velha. Por isso, os familiares da vítima acreditavam que a ideia de ficar longe das meninas despertaria a fúria de Wagner. Mas ele demonstrou o contrário. Parecia aceitar a mudança radical. Só que era apenas encenação, tudo mentira. Wagner planejava matar a ex-companheira para cuidar sozinho das crianças. Wagner parece ter planejado cada detalhe do crime. Para não levantar suspeitas contra ele, o ex-marido chegou a inventar que Aline estava sendo ameaçada. Ele falou para as irmãs dele que ela estava sendo ameaçada, por isso que ela ia embora. Ele criou um cenário Perfeito. Ele criou perfeito. Só que ele não contava que eu ia ver ele. Ia perguntar para ele. Foi tão que quando eu vi ele da janela, eu falei: você matou ela. A irmã da vítima ouviu o barulho desta porta batendo. Foi por volta de 2 horas da manhã. A irmã da Aline mora no mesmo terreno. Elas são vizinhas de porta. Apesar do horário, a irmã da Aline ainda estava acordada. Ela então abriu a janela, colocou a cabeça para fora aqui no corredor e olhou naquela direção. Viu o exato momento em que o Wagner deixava a residência da Aline. Ele tinha acabado de matar a mãe das 2 filhas dele. Depois, saiu apressado em direção ao portão, imaginando ter cometido o crime perfeito. Quando eu vi a porta dela fechando, aí eu abri a minha janela e vi ele. Ele indo embora? Ele indo embora, trancando a porta. E ele parecia estar preocupado? Ele correu. A gente correu atrás dele, ele correu. Horas depois do crime, um morador do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, onde aconteceu o crime, denunciou para a polícia o paradeiro do assassino. O ajudante Wagner Martins de Oliveira, de 35 anos, estava escondido em uma casa abandonada. O local foi cercado pelos PMs e, ao ser detido, o assassino acabou confessando o crime. Está todo mundo abatido, chocado com esse acidente, com essa brutalidade que foi feito, né? Porque, sinceramente, eles eram uma pessoa que conhecia o pai dela há quase 20 anos. E a gente tinha muita amizade, eu e o pai dela. Gente de bem, a família toda. Todos de bem. Nenhum era encrenqueiro, não criava caso. Tudo gente de bem. E pensar que ela deixa 2 menininhas, né? Esse é o mais duro, né? O mais pesado para toda a família. E agora é a mãe morta e o pai preso. Agora, só Deus sabe o que vai acontecer. Aqui na janela do quarto da Aline, na única porta de acesso à casa, não há qualquer sinal de arrombamento. A suspeita da família é que o Wagner tenha conseguido fazer uma cópia da chave sem que a Aline percebesse. Ele sempre teve acesso livre à residência da ex-companheira, até por conta das 2 filhas do casal. Assim, no início da madrugada, o Wagner entrou por aquele portão que fica sempre aberto, veio até aqui
sem fazer barulho, abriu a porta e no quarto surpreendeu a ex-mulher enquanto ela dormia. Aline não teve tempo sequer de gritar pedindo socorro. Em depoimento à polícia, Wagner nega que o crime tenha sido premeditado. Ele alega que foi ao local apenas para conversar com Aline. Segundo Wagner, a intenção era convencê-la a não se mudar de cidade. Durante a discussão, teria perdido o controle e partido para cima da moça. A irmã de Aline não acredita na versão porque ela não ouviu qualquer barulho de briga. Eu só vi quando ele saiu. Você não ouviu nenhum pedido de socorro? Eu ouvi muito de longe. E como eu tenho vizinhos novos, eu achei que era nos vizinhos da frente. Porque ela morava do meu lado, então qualquer coisa que acontecia lá eu ouvia muito nítido. E dessa vez não? Dessa vez não, ouvi muito longe. Aí eu falei, é nos vizinhos. Não imaginou que era sua irmã? Não. Essa não foi a primeira vez que a Aline foi vítima do ex. Há cerca de um ano, Wagner já tinha tentado atacar a ex-companheira. Eu estava em casa, assim, eu vi um barulho assim, eles dois discutindo, aí ela, Geraldo, olha o Wagner tentando me enfocar aqui. Eu fui lá ver o Wagner, tu vai matar a menina, cara? Ele Estava tentando enforcá-la. tentando enfocar. E ela conseguiu chamar a polícia. Ela chamou, me chamou, eu fui lá, pelo muro assim, aí vai. Aí ele saiu fora, correu. Aí ele saiu correndo. Saiu correndo. Aline Ramos de Oliveira nasceu e cresceu no bairro do extremo sul da capital paulista. Por isso, era conhecida por todos na vizinhança. No quarto onde ela foi morta asfixiada, estão as malas de uma viagem que ficou apenas nos sonhos de uma jovem que só queria recomeçar a vida. Qual que é o seu desejo agora, mãe? Vou criar minhas netas. Justiça na terra não tem. Daqui uns dias eu duvido que ele não está solto. A senhora está preocupada com as suas netas agora? Agora é com as minhas netas. Vou criar elas e entreguei já na mão de Deus, né? Fazer o papel que seria da sua filha. Isso, Da melhor forma possível. da melhor forma.